Olá, sou o professor André Brock e esse é mais um vídeo que eu estou gravando para tirar uma dúvida que me foi enviada. E aqui a questão fala sobre faturamento, sobre custo, né, sobre lucro também. Então vamos entender aí o que a questão diz e como eu posso tratar matematicamente essas informações. Suponha que uma empresa cujo faturamento anual é de 840 milhões, o custo unitário do produto é de R$ 350 e o preço de venda 420 por unidade. E essa empresa esteja estudando alteração no processo de gestão de qualidade que proporcione um aumento de 10% na quantidade de produtos vendidos. Considerando esse novo cenário de vendas, o incremento no valor do lucro final é de, aí você tem aí as alternativas. Bom, então vamos primeiro compreender o seguinte: quando se fala em faturamento, não está se falando em lucro. Tá? Faturamento é o total que a empresa recebe, né? Então esse faturamento de 840 milhões é o que ela recebeu nesse período aí, né, de um ano, com a venda desse produto. Agora, por quanto cada unidade é vendida? Tá aqui, olha, é o preço unitário de venda. A gente costuma designar isso por P minúsculo, né? 420. Tá? Então, daqui a gente pode estabelecer uma fórmula que é a fórmula da receita. Receita é o faturamento. Tá? Então, o R aqui é receita ou faturamento. E é só você multiplicar o preço unitário de venda pela quantidade. A quantidade é a minha variável, é o X aqui da minha função. Tá? Nesse caso, essa receita vai ser dada por 420, porque o preço é fixado em R$ 420 a unidade, multiplicado pela quantidade. É uma ideia muito simples. Se vender uma unidade, se o que for R$ 420 é a receita, é o faturamento. Se vender duas, 420 vezes 2 dá 840, tá? O faturamento vai ser 840, porque o que é igual a 2. E assim vai. O que aqui é livre, né? É uma variável, você não sabe exatamente o quanto que vai vender nesse período. Bom, mas diz o problema que esse faturamento, né, essa receita aí, é de 840 milhões. Eu vou colocar aqui em milhões, porque a gente tem outro preço aí em reais. É 840 milhões. Então, esses 840 milhões, eles foram obtidos como? Né, multiplicando 420 por uma certa quantidade do produto que foi vendida no período, né, da quantidade que foi vendida. Para eu achar essa quantidade vendida no período, esse Q, basta dividir 840 milhões, tá aqui os 840 milhões, eu vou dividir por 420. Aí você fica sabendo qual é esta quantidade, né? Bom, fazendo a divisão aqui, nós vamos ter Q igual a 2 milhões. Ok? Foi um pouquinho apertado, mas são 2 milhões. Então, nesse período, para chegar a esse faturamento de 840 milhões, foram vendidas 2 milhões ou 2 milhões de unidades desse produto. Ok, tá? Mas por que eu determinei esta quantidade aqui? Porque ele fala num incremento de 10%. Tá? Então, o que eu tinha aqui, 2 milhões de unidades, o que se espera aí, né, é um incremento, um aumento de 10%. Bom, você pode calcular 10% de 2 milhões, né, que vai dar aí 200 mil, e somar esses 2 milhões. É o mesmo que você multiplicar, se você quiser dar uma olhada nos vídeos lá sobre taxa unitária, né, é o mesmo que multiplicar por 1,10, que é 110%. É o 100% mais os 10%. Isso daqui vai dar 2 milhões e 200 mil unidades. Ok? Então, se houver esse aumento de 10%, quanto que vai aumentar no lucro? Lucro não é faturamento. Tá? Então, vamos lá. Vamos só lembrar, vou para uma próxima página aqui, que o custo de cada unidade é R$ 350. E a gente já viu aqui, já usou essa informação, de que cada unidade é vendida por R$ 420. Então, vamos lá. Bom, quando se fala em custo, né, de produção, o custo é composto por uma parte variável, custo variável, mais o custo fixo. Né? Custo fixo, o problema não fornece.
Nós não sabemos, mas não tem problema, você vai ver. O custo variável, ele é construído aqui da mesma forma que a receita. O custo variável é a parte variável do custo, ou seja, aquela associada à quantidade produzida, que é a variável. Tá? Essa quantidade é aquela quantidade Q. Tá? Então, esse custo total vai ser o custo por unidade, R$ 350, multiplicado pela quantidade Q, mais o custo fixo que não é dado. Tá ok? Essa é a chamada função custo total. 350 multiplicado pela quantidade. Se for uma unidade produzida, R$ 350. Se forem duas, 700. Se forem três, 1.050. E assim por diante. Mais esse custo fixo, né? Aquele custo referente a aluguel, salário de funcionário e tudo mais. Bom, e nós já vimos aqui, né, na página anterior, que a receita é dada por 420, que multiplica a quantidade. Além disso, né, que o lucro, como é que a gente determina aqui o lucro? O lucro é a receita menos o custo. Tá? Então, a gente pode escrever uma expressão que nos fornece o lucro. Olha, o lucro é a receita, 420 vezes a quantidade, menos o custo. O custo aqui, só um minutinho que falhou, menos o custo, que é 350 multiplicado pela quantidade, mais o custo fixo. Bom, esse sinal de menos aqui na frente dos parênteses, ele vai trocar os sinais de tudo que estiver entre parênteses. Então, vai ficar menos 350Q menos o custo fixo. Portanto, o lucro vai ser, o que eu consigo aqui é agrupar, olha, 420Q menos 350Q vai dar 70Q, que é, se a gente não tivesse o custo fixo aí, né, é o lucro por unidade. Você tem um custo de 350, vende por 420, dá um lucro de R$ 70 por unidade. Mas existe aqui um custo fixo, né, que tem que ser, que vai ser descontado desse lucro, ok? Olha a expressão que vai me dar o lucro. É isso daqui, 70Q menos o custo fixo. O que a gente quer saber é o que é aquele aumento de 200 unidades, ou seja, de 2 milhões e 200 unidades para 2 milhões, ou de 2 milhões para 2 milhões e 200, né, o que ele proporcionou de incremento no lucro, de aumento no lucro. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, olha, vamos abrir uma nova página. Eu tenho que esse lucro é dado por essa expressão, 70 vezes Q menos o custo fixo. O que a gente vai fazer é avaliar, calcular essa expressão para dois cenários, né? O primeiro, em que a quantidade é 2 milhões, tá? E em segundo, aquele em que a quantidade é de 2 milhões e 200 mil unidades. Ok? Então, para 2 milhões de unidades, esse lucro vai ser 70, que multiplica 2 milhões, menos o custo fixo. Quer dizer que esse lucro vai ser 70 vezes 2 milhões, vai dar 140 milhões, só que para saber o lucro tem que tirar daí o custo fixo, ok? Não sei quanto é o custo fixo, deixa expresso dessa forma. Agora, o que acontece com esse lucro quando esta quantidade é 200 mil unidades maior, né? Então, 70 vezes 2 milhões e 200 mil, menos aquele custo fixo, ok? Bom, então o lucro vai ser, fazendo a multiplicação de 70 por 2 milhões e 200, dá 154 milhões, menos esse custo fixo aqui. Então, deixa dessa forma. Agora, para eu saber, vamos chamar aqui de lucro 1, né? O lucro no primeiro cenário e lucro 2 aqui. Né? Para eu saber o quanto aumentou, basta fazer o lucro 2 menos o lucro 1. O quanto que aumentou. Tá? Que dá já até para ver aqui, né? Mas vamos lá, só para indicar a conta correta. Olha, o lucro 1 é 154 milhões, tá? Menos o custo fixo. Tá? E o lucro 1, esse é o lucro 2, né? O lucro 1 é 140 milhões menos o mesmo custo fixo,
ok? Eu vou aproveitar essa escrita aqui, por falta de espaço, né? Olha, vamos eliminar os parênteses aqui. Eu vou tirar daqui, então vai ficar menos 140 milhões. E onde era menos, fica mais, tá? Então aqui fica mais o custo fixo. Menos o custo fixo, com mais o custo fixo, cancela, tá? Ele não fez diferença aí. O que me interessa é esta diferença de 154 milhões para 140 milhões. Portanto, uma diferença de 14 milhões de reais, né? Nas alternativas que eu coloquei aqui, dessa questão que é de gestão de qualidade DENAD de 2015, nós temos aqui a alternativa B. Portanto, espero ter sanado a dúvida e até o próximo vídeo.